Bom dia, pessoal, bom dia a todos. É um prazer estar com vocês novamente aqui. Nós estamos hoje nessa live para nós tratarmos, como nós já havíamos anunciados, dos pontos polêmicos da reforma da Previdência. E não é por falta de ponto polêmico, não é, pessoal? Não são raras as vezes que os dispositivos da reforma da Previdência têm trazido muitas discussões, muitas polêmicas. A principal delas é, a meu ver, né, e ao ponto que nos interessa, de tratar sobre a exclusão ou não dos municípios da reforma da Previdência. É bem verdade que todos nós levamos um grande susto quando percebemos que, promulgada a reforma da Previdência, havia sim dispositivos que atingiam diretamente os municípios e os seus servidores. E não era como a mídia havia divulgado de maneira tão genérica, de maneira tão abrangente, que a reforma não abrangia os servidores. Ela abrange sim, ela abrange os municípios. Acontece que, na questão das regras de concessão de benefício ou nos critérios de elegibilidade para a concessão de aposentadoria e de pensão, aí sim os municípios não estão incluídos. Hoje, então, nós vamos tratar dos pontos polêmicos da reforma da Previdência, focado aqui na questão dos regimes próprios de Previdência, principalmente os municipais, tanto as polêmicas quanto ao próprio conteúdo da norma, quanto ao próprio conteúdo da Emenda Constitucional 103, como também alguns aspectos formais em relação à tramitação. Nós estamos acompanhando aqui na Forinfo a implantação da reforma da Previdência em vários municípios. Até hoje, dos nossos clientes, nós já implantamos em 8 municípios dos mais variados estados, né? E nós temos acompanhado tanto as dificuldades do texto, quanto algumas incongruências que o próprio texto traz e, não raras vezes, até a necessidade de adequação desses textos, uma vez que a gente acaba apontando num estudo mais detalhado, num estudo mais minucioso, essas questões que, a nosso ver, precisam estar disciplinadas no próprio texto. Então nós vamos tratar aqui tanto das polêmicas em torno do próprio conteúdo, em especial aquilo que afeta os regimes próprios, mas também quanto a alguns aspectos formais da tramitação e alguns questionamentos que nos têm chegado aqui na Forinfo. Então vamos a eles. A primeira grande polêmica que nós enfrentamos, que nós fomos obrigados a enfrentar em todos os municípios do país e que muitos ainda enfrentam, é a questão da alíquota de contribuição. A primeira coisa foi se essa alíquota deveria ser progressiva ou se ela deveria ser fixa. A bem da verdade, essa polêmica acabou ao longo deste ano de 2020, final de 2019 e este ano de 2020, acabou meio que sendo pacificado no sentido que, para os municípios, o mais recomendável é que permaneça uma alíquota fixa. E esta alíquota fixa, obrigatoriamente, tanto para o servidor quanto para o ente, deve ser de no mínimo de 14%. Nós sabemos que há municípios que a contribuição do município, do ente patronal, é maior que 14%, e aí ela não pode ser reduzida. Entendo que, a não ser que haja um cálculo atuarial sinalizando de maneira muito clara isso, e após aprovado pela Secretaria de Previdência, mas se não, ela deve ser de no mínimo 14%. Nós não podemos deixar de esquecer também que esta fixação da alíquota de 14% tem um prazo, pelo menos para fins de CRP, a ser cumprido diante da Secretaria de Previdência. Esse prazo expira agora no próximo 31 de dezembro. O prazo expira tanto para a comprovação da adequação da alíquota de 14%, quanto também da transferência para o município, ou para as câmaras, para as autarquias, da responsabilidade de pagamento de auxílio-doença e do salário maternidade, né? Do auxílio maternidade ou do afastamento para licença gestante, como queiram denominar vocês. Então nós temos esse prazo que se expira agora no dia 31, mas, na verdade, em relação às alíquotas de contribuição e mesmo em relação a esses benefícios de salário maternidade e de auxílio-doença, o afastamento temporário
por incapacidade temporária, como a emenda constitucional prefere chamar agora, expira agora no dia 31 de dezembro, mas já deveria estar em vigor, já deveria ser de observância pelos municípios desde o dia 13 de novembro do ano passado, certo? Então não é o fato que a secretaria, também por causa da pandemia, postergou a exigência para fins de CRP, que os municípios não devam cumpri-lo desde 13 de novembro do ano passado. Uma outra questão, que é a pergunta se o município é obrigado a implantar a reforma da Previdência, se ela é obrigado a alterar as regras de concessão de benefícios, tanto de aposentadorias como pensão. Não, não é obrigado. Em nenhum momento a emenda constitucional vem com essa imposição ou mesmo o estabelecimento de um prazo para isso. É bem verdade que não. A questão é que permaneceu na redação do caput do artigo 40, mesmo com a redação dada pela emenda constitucional 103, de que os regimes próprios deverão ter ou comprovar o equilíbrio financeiro atuarial. E quando nós temos isso no caput do artigo 40 como um princípio norteador para os regimes próprios de previdência, isso nós vamos estar abrangendo 98%, 99% dos 2.100 regimes próprios de previdência que nós temos no país. Então, não é o fato de não haver uma obrigação estabelecida, imposta pela emenda constitucional 103, é que os municípios não devam fazer a reforma da Previdência. A meu ver, a meu sentir, ao menos do que nós sentimos aqui no estado de São Paulo, do que eu tenho acompanhado também algumas manifestações, em especial do município, do estado do Espírito Santo, é que os tribunais de contas vão sim cobrar dos municípios a implantação dessas reformas. É bem verdade que nesse momento nós temos que a grande maioria dos estados da federação já implantaram a reforma e a grande maioria das capitais também. Resta os municípios de qualquer porte implantá-la. Nós temos aqui, como nossos clientes, municípios muito pequenos, de menos de 1.000 servidores, que já implantaram, já fizeram a reforma da Previdência e fizeram muito bem feito. Nós temos municípios maiores, já aqui na nossa região, que ainda não tiveram condições políticas ou condições técnicas de fazê-lo, tá? Mas não há nenhuma obrigatoriedade no sentido de um prazo, não. Há um princípio, né? E os princípios, a meu ver, eles dizem mais, eles gritam mais alto do que simplesmente um prazo estabelecido. Então nós precisamos sim estar atentos a isso, e a resposta é: o meu regime próprio, ele tem equilíbrio financeiro atuarial? Ele tem. Está demonstrado isso? Está. Muito bem, eu preciso repensar se eu não preciso ajustar alguma coisa. Agora, se ele está em desequilíbrio, se há um déficit muito grande, atuarialmente apurado, com certeza, há necessidade do município implantar a sua reforma e, com certeza, praticamente absoluta, de que os tribunais de contas irão sim exigir quais as providências que os gestores, em especial os novos gestores, tomaram em relação a isso. Uma outra grande polêmica é que surgiu já a partir do Senado Federal uma questão sobre a PEC paralela. Nas negociações para aprovação da reforma, foi apresentada pelo senador Tasso Gereissati uma PEC paralela, uma emenda constitucional, um projeto de emenda constitucional que ficou conhecido como PEC paralela. Ora, esta PEC paralela foi aprovada no Senado e foi encaminhado para a Câmara. E lá está até hoje, encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, sem qualquer andamento. Neste contexto todo, isso desde dezembro do ano passado, neste contexto todo, pessoal, e pelas falas, pelo pronunciamento, pela todas as atitudes que nós temos visto no Congresso Nacional, agravado pelo cenário de pandemia, que nós ainda vivemos e devemos viver, ao menos em parte, de 2021, para mim fica evidente que a PEC paralela não vai caminhar. Ela não vai progredir, não vai
ter a sua tramitação agilizada no Congresso. Muito pelo contrário, ela não é de interesse do governo, o governo já manifestou que não é de seu interesse, quando muito, ela virá com algum aspecto no sentido de facilitar, grifem isso, facilitar a tramitação da reforma da Previdência no município. Mas neste momento, ao menos, nenhum indicativo há de que esta PEC paralela virá no sentido de substituir, de ser uma norma que venha substituir e dizer quais são os critérios de concessão de aposentadoria e pensão para os servidores. Portanto, quem aposta nesta hipótese para postergar a questão da discussão, ao menos, da reforma da Previdência no seu município, para mim está em um barco furado, não vai ter êxito nenhum, não é o caminho, não será esse com certeza. Bom, uma outra questão, aqui já mantido o entendimento de que é necessário que se realize a reforma da Previdência, ao menos em 98%, 99% dos regimes próprios no país, se é obrigatório a implantação das mesmas regras, dos mesmos critérios que estabelecidos na Emenda Constitucional 103. A primeiro parênteses aqui, o que eu tenho visto é que os municípios, em linhas gerais, estão sim implantando nos municípios as mesmas regras previstas na Emenda Constitucional 103. Isso é obrigatório? A meu ver, não é obrigatório. A questão é, implante a regra que você quiser implementar, mas, paralelamente, demonstre que esta implantação destas regras, em especial se não forem aquelas previstas na Emenda Constitucional 103, serão suficientes, as medidas todas, o conjunto de medidas, será suficiente para que o seu RPPS, o seu Instituto de Previdência, o seu Fundo de Previdência atinja o equilíbrio financeiro-atuarial. Esta é a grande pergunta. As regras, elas podem variar, elas podem ser as mais díspares possíveis, mas elas têm que objetivar, no médio e longo prazo, ao equilíbrio financeiro-atuarial. É preciso demonstrar que a implantação dessas medidas terão como fruto o equilíbrio financeiro-atuarial. Este é a grande vertente, este é o ponto central de toda a discussão que nós temos que ter. Uma outra questão que também fica aqui para discussão é se o Supremo Tribunal Federal vai garantir essa autonomia dos municípios para eleger regras díspares, regras diferentes daquela prevista na Emenda Constitucional 103. É verdade que a própria Emenda 103 delegou aos municípios esta competência para que realizasse a reforma da Previdência, mas, pelo menos até onde eu tenho conhecimento, o Supremo Tribunal Federal ainda não se manifestou sobre a possibilidade dos municípios implantarem regras diferentes. O posicionamento até então, até a Emenda Constitucional 103, era no sentido de que não era possível que os municípios colocassem critérios de elegibilidade diferentes daqueles estabelecidos pela Constituição Federal ou pelas emendas constitucionais que sobrevieram. Uma outra questão que também sempre nos perguntam é se os vereadores podem, isso já pensando na tramitação na Câmara Municipal, se os vereadores podem alterar os critérios para a concessão de aposentadoria. Nós temos que entender a primeira questão, que este projeto de reforma da Previdência Local, de alteração das regras, tanto de aposentadoria como de pensão, é um projeto de lei e, preferencialmente, grifem isso, de lei complementar para a grande maioria dos casos, lei complementar, se os vereadores podem alterar esses requisitos, se eles podem alterar esse projeto. A resposta é que sim. Só que nós devemos observar o artigo 63 da Constituição Federal, que estabelece que as matérias de iniciativa privativa do Executivo não podem ter os critérios alterados se essas alterações trouxerem aumento da despesa. Então é muito difícil que haja alguma alteração nos critérios, pelo menos, que não tragam um aumento real de despesa. Então eu acredito que esse é um ponto que deve ser discutido. E também nós temos que
atentar para os artigos 15 e 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no sentido de apontar se essas alterações também, quais serão os impactos que essas alterações, mesmo que propostas no Legislativo, trarão para a questão da reforma da Previdência Local. Bom, uma outra questão que eu tenho visto, e aqui, pessoal, eu gostaria de chamar muita atenção, que é um critério que não tem sido observado, infelizmente, não tem sido observado, que não é um critério de conteúdo, mas é um critério de forma, e que isso pode gerar algum problema de questionamento sobre a constitucionalidade da implantação dessa reforma. São dois pontos. Primeiro, o artigo 40 da Constituição estabeleceu que a idade mínima para a concessão de aposentadoria deve ser estabelecida por emenda à lei orgânica. Isso quer dizer que precisa ser votado em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias e aprovação de 2/3 das câmaras municipais. Obrigatoriamente por emenda. E a emenda, pessoal, a meu ver, deve se restringir a dizer somente isso. Somente isso. Nada de colocar nas emendas as leis orgânicas, mesmo porque os critérios foram desconstitucionalizados, portanto, se a lei orgânica é a Constituição Municipal, ali não deve haver critérios para concessão de aposentadorias, critérios para concessão de pensão. Não, ele deve constar somente e tão somente a idade mínima para a concessão de aposentadoria. A outra questão é que os requisitos, também por força do artigo 40 da Constituição Federal, devem estar estabelecidos em lei complementar. Então, a grosso modo, as regras de concessão de aposentadoria, tempo de contribuição, tempo no cargo, tempo no serviço público, cálculo, todos esses critérios devem estar em lei complementar. Então, se nós queremos um projeto abrangente, faça um projeto só de um projeto de lei complementar. Eu temo muito, eu tenho visto com não rara frequência projetos de lei, simplesmente. Qual que é a diferença, pessoal? O quórum de aprovação. O quórum de aprovação. E aí eu temo que, por um deslize desse, um deslize formal, nós tenhamos invalidado todo um trabalho que nós possamos ter. Uma outra questão, e aqui já é questão de conteúdo, e que não deve ser disciplinado pelos municípios, porque já consta lá no artigo 24 da Emenda Constitucional 103, é a questão do tríplice acúmulo de benefícios. A redução quando houver um duplo ou um tríplice acúmulo. Imaginemos aqui um servidor que seja professor, que tenha se aposentado em 2 cargos. Professor de educação física em um município, de educação física em outro, tenha se casado e essa esposa também seja aposentada e essa esposa falece. Gerou uma pensão. Em razão de gerar essa pensão, de gerar esse benefício após a promulgação da Emenda Constitucional 103, nós teremos que observar os redutores previstos quando houver acúmulo de benefício lá no artigo 24 da Emenda Constitucional 103. E aí fica a pergunta, mesmo no caso de acúmulo, em decorrência de casos de acúmulo lícito previsto lá no 37 e o falecimento após a Emenda Constitucional 103, é se nós teríamos a obrigatoriedade de fazer essa redução. A orientação até esse momento, mesmo porque não houve nenhuma manifestação da Secretaria de Previdência no sentido de explicitar essa questão, é que sim, deve haver esse acúmulo, essa redução. O servidor escolhe, aposentado no caso do exemplo, escolhe o benefício de maior valor e sobre os outros 2 a aplicação daqueles parâmetros do artigo 24 da Emenda Constitucional 103. Uma outra questão que tem nos trazido uma preocupação, um questionamento, é se as pensões decorrentes da aposentadoria do artigo 3º da Emenda Constitucional 47 e também da Emenda Constitucional 70, é se as pensões decorrentes do falecimento dos servidores, dos inativos, após a Emenda Constitucional 103, se elas guardam, devem permanecer fixas ou atreladas à paridade. Isso não está claro no texto,
quando da concessão das aposentadorias, com este fundamento, o artigo 3º da 47 e também da emenda constitucional 70, que faz remissão a essa questão do artigo 3º, há sim garantia da paridade das pensões. A questão é se depois da emenda constitucional, ao falecimento do inativo após a emenda constitucional 103, se ele teria garantido a pensionistas, teria garantido essa questão da paridade. Isso ainda está em aberto e eu acho que a melhor forma de enfrentar essa questão é estabelecer isso no próprio texto da reforma da Previdência Municipal. Assim, ao menos há um fundamento de legalidade mais explícito, no sentido de garantir e dar maior tranquilidade para os gestores. Outra questão é se o valor da pensão pode ser inferior ao salário mínimo. No texto da emenda constitucional 103, não há nenhuma menção a isso. O que houve na negociação com o Congresso Nacional é que para que as pensões, quando ela for a única fonte de renda formal do beneficiário, ela não poderia ser inferior ao salário mínimo. Acontece que o acesso seguro a essas fontes, a esses meios ou a esses parâmetros para estabelecer se aquela renda é a única renda formal para nós aqui dos municípios, me parece um tanto quanto difícil de nós apurarmos, né? Ou pelo menos eles são muito inseguros, a meu ver, tem um pouco caráter oficial e nós podemos aqui enveredar por uma área ou por alguma possibilidade de muitos subterfúgios. O que eu acho seria muito salutar que nós evitássemos isso. Então eu acredito que o mais prudente seja estabelecer no próprio texto da reforma municipal que as pensões não poderão ser inferiores ao salário mínimo. Acho que é o mais recomendável neste momento. E o cálculo, ou uma outra questão também, que a emenda não estabeleceu, é se o servidor ativo, já com direito à aposentadoria, na data da sua morte, qual será o critério de cálculo de concessão da pensão. Imagina que nós tenhamos um servidor que já tem direito adquirido à aposentadoria, mas por qualquer motivo não se aposentou. E que ele venha a falecer já na vigência da sua reforma municipal. Qual será o valor da pensão? Ele será aquilo estabelecido na emenda constitucional 103, 60% com 10% a mais para cada dependente, ou terá como base o valor do direito adquirido, da regra que ele teria direito no dia da sua morte. A emenda constitucional 103 não traz isso, não estabeleceu expressamente isso, e eu acho que é um critério que nós devemos estabelecer formalmente, né? Acho que é muito prudente que nós dissipemos isso na nossa reforma da Previdência. Nós estabelecemos um parâmetro que o servidor com direito à aposentadoria que falece em atividade, o critério de concessão da pensão será como se aposentado no dia da sua morte fosse. Eu acho que é o critério de maior justiça que nós podemos estabelecer. Uma outra questão que a emenda constitucional também trouxe, que é a questão da aposentadoria especial aos 15, aos 20, aos 25 anos. A emenda constitucional trouxe a possibilidade dessas pessoas, desses servidores, que se submetem a trabalhos insalubres, perigosos, etc., sujeitos a agentes biológicos, que eles possam se aposentar com a redução do tempo de contribuição. Acontece que, pelo menos a meu sentir, não há nos municípios nenhuma atividade prevista na legislação federal que sujeite esses servidores à aposentadoria aos 15 e aos 20 anos de contribuição. Por essa razão, eu acho desnecessário, acho obsoleto, né, nós prevermos isso na nossa legislação.
vamos prever somente aquilo que aplique à nossa realidade, somente aquilo que nós tenhamos concreto. Não é porque nós vamos obedecer as mesmas regras, as mesmas diretrizes estabelecidas da Emenda Constitucional 103 que nós temos que estabelecer alguns critérios que nós não temos aqui, nós não temos na realidade municipal. Então, na hipótese das aposentadorias decorrentes por trabalho insalubre, eu acho que o mais recomendável, o mais prudente, seria estabelecer as aposentadorias apenas aos 25 anos de contribuição, uma vez que aos 15 e aos 20 anos eu acredito que não se aplique aos municípios. Um outro ponto é a questão da concessão do abono permanência. O abono permanência ele pode ser, sim, recebido, ele pode estar disciplinado, mas ele não é mais obrigatório. Então há necessidade de estabelecer quais serão os critérios, por quanto tempo, se eles serão permanentes até a aposentadoria compulsória ou não. Estou vendo nesta área dos municípios da legislação que eu já analisei uma alteração bem significativa. Há alguns municípios que condicionam a existência de dotação orçamentária, o que eu acho um certo temerário, porque há uma insegurança jurídica em relação a isso, há uma necessidade de demonstrar que não há isso, que não há essa previsão orçamentária ou dotações orçamentárias suficientes. Outros municípios estabeleceram que o abono permanência poderá ser recebido pelo período máximo de 5 anos, também é um critério, e outros estabeleceram que não, que o abono permanência não será pago. Isso é uma questão que o próprio município deve discutir. Uma questão que eu acho conveniente estabelecer é a questão dos servidores que se aposentam com fundamento no artigo 3º da Emenda Constitucional 47 ou no artigo 6º da Emenda Constitucional 41, se esses servidores terão direito ao abono permanência ou não. Numa leitura literal desses dispositivos que eu mencionei, não há a extensão desse direito. A Justiça tem reconhecido, o Poder Judiciário, melhor dizendo, tem reconhecido que os servidores que se aposentarem com esse fundamento também têm direito ao abono permanência. Mas fica uma lacuna em relação à legislação municipal. Acredito que seja prudente, seja mais salutar nós disciplinarmos isso de uma maneira formal. Uma outra questão é a base de contribuição dos inativos. No texto da Emenda Constitucional 103, ela prevê que se houver déficit, a contribuição será sobre aquilo que exceder a um salário mínimo. Nós temos visto uma polêmica grande aqui no estado de São Paulo que estendeu essa regra para os seus servidores. É uma contribuição, um caso concreto que eu vi, que passou de 28 centavos para mais de 600 reais. É, sem dúvida, uma fonte de recurso muito grande para o órgão gestor de previdência, para os regimes próprios, mas para os servidores nós não podemos desconsiderar que isso tem uma implicação financeira imediata e de longo prazo. Acho que aí cada município deve escolher a forma como vai disciplinar, a forma como vai tratar esta questão. Mas é preciso ter atenção sobre isso e eu acredito que, observado o calculatorial, acredito que o ponto de equilíbrio esteja sempre no meio. Talvez nós consigamos verificar uma situação intermediária aí, que seja uma fonte de arrecadação para os regimes próprios, mas também nós não sobrecarreguemos demais tributariamente os nossos servidores. Certo? Feito isso, pessoal, com esses 12 pontos, eu me dou por satisfeito aqui. Eu gostaria apenas de reforçar que nós estamos aqui na Forinfo à disposição de vocês. No próximo ano, nós devemos fazer a retomada dos nossos cursos presenciais. O nosso primeiro curso sobre a implantação da reforma da Previdência nos municípios será no dia 24 e 25 de fevereiro, em Ribeirão Preto. Todos estão convidados. Também há a possibilidade de que nós façamos esses cursos
in company, como nós chamamos, aí no seu município, nós podemos fazer esse curso voltado à sua necessidade. Então fica o nosso convite e a possibilidade também de fazermos aí no seu município. Por outro lado, nós já divulgamos isso anteriormente, em janeiro, no mês de janeiro, no dia 12 de janeiro, nós vamos fazer o lançamento do nosso e-book, A Gestão dos Regimes Próprios Municipais, alguns apontamentos. E para lançamento disso, nós vamos fazer uma live no próximo dia 12 de janeiro de 2021. Eu gostaria de convidar todos vocês. Este e-book é fruto da nossa experiência na gestão da administração pública, nesse período que a gente acumulou de experiência, mas principalmente voltado às questões dos regimes próprios. Ao longo deste ano, nós tivemos imensas alterações muito significativas na gestão, e nós ousamos em fazer alguns apontamentos de uma maneira muito simples, muito objetiva, muito direta, no sentido de auxiliar, de contribuir, principalmente para aqueles novos gestores, principalmente para aqueles novos conselheiros. A forma de acesso a esse e-book vai ser uma forma gratuita, vocês todos podem ter acesso, e nós vamos divulgando aí ao longo do tempo a forma como vocês terão acesso a isso. Acompanhem as nossas redes sociais, acompanhem o nosso trabalho, que nós oportunamente vamos apresentar isso. Gostaria de me colocar à disposição de todos vocês, tanto pelo meu celular quanto pelo meu e-mail. Meu e-mail é mariobrunhara@gmail.com, para aquilo que nós pudermos ser úteis para colaborar com vocês, tanto na reforma da Previdência, quanto na gestão, quanto na implantação dos softwares, tudo aquilo que nós como empresa podemos colaborar com vocês. O meu muito obrigado. Nós não faremos mais nenhuma live esse ano, até por causa do atropelo do final do ano, que todos nós sabemos muito qual é. Nós não faremos, mas no próximo ano nós com certeza retornaremos a discutir, a levantar esses temas, e contamos com vocês, com a participação e também para a resolução das dúvidas. O meu muito obrigado, um abraço a todos e até o próximo ano.